Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. É por meio dessas meditações que nós fazemos reflexões acerca daquilo que temos vivido, acerca daquilo que temos conhecido. E claro, na presença de Deus, contemplando a Deus, nós somos transformados por meio da sua graça. Isso é muito importante, muito maravilhoso, é uma verdadeira bênção de Deus. E por isso eu convido você sempre a voltar no dia seguinte, para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Pois muito bem, antes de nós nos aprofundarmos na nossa meditação de hoje, eu quero convidar você a junto a mim fechar os seus olhos, para nós buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. E logo em seguida, nós meditarmos em sua palavra. Vamos orar juntos então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na tua santa palavra. Isso é algo maravilhoso, Deus, porque é por meio da tua palavra que nós apenas não nos tornamos aquilo que o Senhor deseja, mas também conhecemos o caminho que conduz à vida eterna. E é claro, nós queremos e almejamos essa vida eterna, e juntamente a Ti por toda a eternidade, Pai. Perdoa os nossos pecados e, de modo especial, fala aos nossos corações. Envia o Teu Santo Espírito para que Ele não apenas nos ensine a Tua palavra, mas também nos dê autoridade e poder para viver a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é legendas. Olha que tema interessante. O que será que hoje nós vamos aprender? Fica comigo até o fim, que você vai ver o que o Papai do Céu reservou a cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha que texto interessante. Jesus aqui tece uma crítica aos religiosos da época, aos doutores da lei, às pessoas que tinham conhecimento bíblico da época. E Jesus diz o seguinte: olha, vocês falam que guardam a lei, vocês falam que obedecem ao Senhor. De fato, vocês podem até dar o dízimo de todas as coisas. Interessante que no final do verso ele fala que não estava errado isso que ele estava fazendo. O problema era que eles estavam fazendo pela metade. O que adianta ser tão caxias em uma coisa e deixar outra de lado? Dentro do contexto que a gente leu, Jesus diz: olha, vocês estão esquecendo do principal, daquilo que é a essência daquilo que vocês estão fazendo. O que adianta devolver o dízimo se vocês não entendem o que está por trás dessa devolução do dízimo? Davi, o que é que está por trás da devolução do dízimo? Uma das coisas é a dependência de Deus. Quando você devolve 10% do seu dízimo, você está dizendo: olha, eu confio naquele que deu os outros 90% para eu administrar. Eu confio naquele que me mantém todos os dias. Em outras palavras, eu demonstro que não sou apegado aos recursos, aos bens materiais, e sim apegado unicamente a Deus, que é o nosso mantenedor. Sabe o que é que esse texto tem a ver com o tema de hoje, legendas? Eu e você, por exemplo, queremos muito entender a Deus, e por isso nós meditamos na palavra dele. Queremos conhecer a ele de maneira mais íntima e profunda. E uma das formas que ele deixou como forma de se revelar a mim e a vocês, porque de fato ele deixou várias formas, mas uma delas é por meio da sua lei, os seus 10 mandamentos. Davi, o que é que os 10 mandamentos têm a ver com Deus? Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Nós às vezes temos dificuldade como entender um Deus santo e perfeito, nós sendo impuros, pecadores e imperfeitos. Quando nós meditamos, nós observamos e nós guardamos o seu mandato por meio de sua lei, é ali que nós compreendemos de maneira mais simples o nosso Deus. Como assim, Davi? Imagine você assistindo um filme que não seja no idioma que você conhece.
Qual é o recurso que você usa para poder entender o que se está se passando no filme? Habilitar legendas no seu idioma, não é isso? Quando Deus deu ali os seus mandamentos, não apenas no Sinai, Moisés, porque os mandamentos de Deus estão presentes desde o princípio da criação. Quando Deus dá os seus mandamentos, em outras palavras, ele está entregando uma legenda para mim e para você, que somos pequenos e limitados. Um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno esboço, um pequeno detalhezinho, uma pequena descrição de quem é Deus. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é tudo. E uma das formas que eu e você podemos compreender e entender esse Deus é por meio dos seus mandamentos. Quando Jesus falou para os religiosos da época dele, ele disse o seguinte: olha, vocês ainda não entenderam a Deus. Vocês se acham no direito, vocês se colocam num patamar muito superior aos outros, mas vocês não sabem nada de Deus, porque vocês estão deixando de lado a melhor parte. Vocês estão deixando de lado a essência. E ele fala aqui, eu vou até repetir novamente, no finalzinho do verso, ele diz a parte mais importante. Vocês desprezam o que tem mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O que adianta você ser tão legalista e não resplandecer, ou seja, não testemunhar acerca do amoroso Deus que te alcançou? Não adianta de nada, não é mesmo? Pois é. É isso que Jesus está falando a mim e a você hoje. E um ponto interessante, que às vezes as pessoas dizem, olha, quando pega esse contexto, dizem, olha, então não devemos devolver o dízimo, porque isso é uma coisa banal, basta a gente seguir. Não. Jesus diz, olha, não está errado em fazer isso. O problema é quando nós fazemos isso e deixamos as outras coisas também. Você sabe que o ser humano ele é muito extremo, ou é de um lado ou é do outro. Difícil de se equilibrar. E o que Jesus propõe para mim e para você hoje é equilíbrio. Davi, como alcançar esse equilíbrio? Junto a ele, que é o próprio equilíbrio. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não apenas passamos a entender, compreender, mas também a nos parecer com Ele. Existe um ditado muito conhecido que diz o seguinte: me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Será que você já está se parecendo com Deus? Basta ver quais são as suas ações. Se sim, com certeza você vai estar equilibrado, fazendo não somente uma parte, mas todas as partes que representam a esse Deus. Chegamos ao fim de nossa meditação, hoje falando sobre o tema legendas, ou seja, aquilo que muitas vezes não está de forma entendível aos nossos olhos, nós podemos compreender quando passamos a ver as legendas que Deus deixou e colocou à nossa disposição. Uma das legendas é a sua lei. Outra legenda que a gente pode ver é a sua palavra. Outra legenda, a natureza. E assim Deus deixou várias legendas para poder assim ser conhecido por cada um de nós. É isso? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã, porque amanhã tem mais bênção, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.